Cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no monte, viemos aqui apresentar a nossa nova campanha. Vamos orar, apresentar a Deus essa campanha esse dia de hoje. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, nessa abertura desta campanha, Pai, que o Senhor possa, Pai querido, estar dando a direção, a sabedoria, e que cada ensinamento, cada palavra, Pai querido, aqui estudada, meditada, Pai querido, que ela possa ser completada com o Teu Espírito Santo. Pai, esteja conosco durante essa campanha, nos capacitando e dando a sabedoria que vem dos céus. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu convido a você a estar conosco numa campanha de 15 dias. 15 dias, a campanha Primeiros Passos com Jesus. Para você que está desviado, para você que não está na presença de Deus, para você que se afastou por algum motivo, ou para você que ainda está na presença de Deus, mas também quer entender mais. Vamos estudar junto conosco durante 15 dias nessa campanha. E eu convido a você a compartilhar, convidar mais pessoas. Então, por onde nós iremos começar? Bem, para os discípulos, tudo começou com duas simples palavras de Jesus. E ele disse: siga-me, e a jornada adiante mudaria tudo. Então, aí vamos começar também a seguir a Jesus. Nosso plano é simples, meu irmão. Vamos ler 2 livros da Bíblia primeiro. Vamos seguir a história de Jesus no Evangelho de Marcos. Depois falaremos sobre a história do livro de Colossenses. Em Marcos veremos o significado de seguir Jesus naquela época. E em Colossenses veremos o significado de seguir Jesus hoje. Então, meu irmão, nessa jornada veremos o significado de seguir Jesus naquela época dos discípulos e o significado de seguir Jesus nesta época de hoje. A parte mais importante, meu irmão, desta campanha é a leitura da Bíblia. Mas eu estarei aqui para lhe fazer companhia, para lhe explicar as coisas e vamos avançando junto. Afinal, as viagens são melhores como estamos juntos. Convide um amigo, convide alguém que você conhece para participar conosco também dessa campanha. Jesus, e quando para ensinar Jesus que devemos conhecer um ao outro, e assim como Jesus chamou os discípulos. Pode ler por conta própria, encontrar para conversar sobre a Bíblia Sagrada, sobre o livro, cada dia, cada semana. Certo, vamos em frente, vamos seguir em frente. Marcos capítulo 1 vai dizer para nós a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo. Esta é a abertura e tanto o primeiro é uma boa notícia e adoro boas notícias. E sobre Jesus, o Messias, significado ungido, como aquele que Deus escolheu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. No versículo 2 de Marcos, começa uma profecia no século anterior. Eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o meu caminho. O mensageiro de Deus era um homem chamado João, enviado para pregar e preparar os corações para Cristo. Como ele preparou? Bem, no versículo 4 diz que ele pregou, a pregação dele era: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. O arrependimento é a chave, arrepender-se muda a ideia, mudar a direção. Reconheça o que eu fiz de errado, é reconhecer o que a gente fez de errado, quando a gente perde ali o arrependimento. Depois, afaste-se para seguir uma nova direção. E assim as pessoas vieram de longe para ouvir João, para se arrependerem e serem batizados. E isso é fundamental. O primeiro passo para seguir Jesus, meu irmão, é a mudança. É a mudança de direção. Se queremos seguir a Senhor Jesus Cristo, nós devemos mudar o nosso caminho, mudar a nossa direção, mudar o nosso foco, mudar o nosso objetivo. Que o Senhor diz: buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus é caminhar junto com Cristo, seguir os caminhos de Cristo. Eu confesso, meu irmão, que mal que faz, afaste-se e volte para Jesus. Para você que está afastado, afaste do caminho que você está e retorne para Jesus. João batizou com a água como sinal de arrependimento, mas ele também nos disse que Jesus estava chegando, e o Senhor Jesus disse
que ele seria, João Batista disse que o Senhor Jesus seria batizado não pela água, mas pelo Espírito Santo. Então no versículo 9 nós veremos, Jesus veio a Nazaré e João o batizou, mas o batismo de Jesus foi diferente. O Espírito desceu sobre ele como uma pomba no versículo 11. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dá muita alegria. Há tantas coisas para ver aqui, mas eu quero que você leia por si mesmo. Assim como funciona, eu vou concentrar no quadro geral, você no detalhe no versículo 14, está falando do livro de Marcos. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região de Galileia e ali anunciava boas notícias que vêm de Deus. Ele disse: chegou a hora do reino de Deus, está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus veio com uma mensagem: o reino de Deus, o lugar onde Deus governa como rei, está próximo, está à mão, ao alcance, e Ele convida pessoas para se arrepender, abandonarem os pecados, os maus caminhos e acreditar nas boas novas. Mas o reino de Jesus está próximo. Como eles não alcançaria? Como o reino de Deus que está próximo vai nos alcançar? No versículo 16 vai dizer: Jesus estava andando na beira do lago de Galileia, quando viu 2 pescadores. Então Simão e seu irmão André, que estava no lago, pescando com redes, Jesus lhe disse: venham comigo, que ensinarei vocês pescar gente, pescar pessoas. Observe a palavra para alcançar o reino de Deus. Está em 2 pequenas palavras: seguir Jesus. Então eles largaram logo as redes e foram falar com Jesus. Observe que eles tiveram que deixar algo para seguir Jesus. Assim também a nossa vida. Para seguir Jesus, nós vamos ter que deixar alguma coisa para seguir Jesus. As festas, as coisas, as bebedices. Então, há coisas que nós devemos deixar para poder seguir Jesus. Jesus seguiu em frente e encontrou Tiago e João, o outro João. E disse também: deixa o que tinha que seguir Jesus. Às vezes me pergunto se os discípulos sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar e que o mundo inteiro mudaria. Não sei o que eles entenderam no momento, mas eles confiaram em Jesus o suficiente para dar o primeiro passo. É o que nós devemos fazer, nós devemos mudar para dar o primeiro passo. Então nós vamos juntar a eles, nós vamos ler no Marcos 1, observar a autoridade de Jesus, quando ele expulsa os demônios, sinta a sua compaixão quando ele cura os doentes. Ouça a sua sabedoria quando ele ensina a ler. Entenda que Jesus não nos convida simplesmente a acreditar em um conjunto de fatos ou refletir sobre algo ou filosofia. Ele nos convida para participar de uma instituição. Ele nos convida a acompanhá-lo em uma jornada e convida a seguir o Senhor Jesus Cristo. A reflexão dessa introdução para nós é: o que você acha que Jesus quer dizer com siga-me? O que você pensa quando Jesus diz: largue tua cruz e me siga, siga-me, largue tudo? Como isso é diferente de dizer: escute-me ou acredite em mim? Jesus poderia ter dito: olha, escute o que eu estou falando. É diferente quando ele diz: siga-me. Qual dessas palavras que você acha melhor? Descreva o significado de ser cristão, religião, a fé, filosofias, regras, jornada, relacionamento. Por quê? Como você soube a respeito de Jesus? Compartilhe essa história, meu irmão. Como você soube? Como você soube do Senhor Jesus Cristo? No livro de Marcos, que vamos ler agora, diz assim, Marcos 1. O princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo antes da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós, dos que clamam no deserto, preparei o caminho, endireitarei as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judeia e os de Jerusalém ia ter com ele. E todos eram batizados com ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido
de pelos de camelo e com um cinto de couro ao redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do que sou digno de abaixar-me e desaltar as suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias, que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, como pombas descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, que me compasco. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Os próprios anjos do Senhor serviam a ele. Após o batismo do Senhor Jesus Cristo, ele quis o quê? Morrer para o mundo. Ele quis te afastar, ele quis te preparar espiritualmente. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e o irmão lançando a rede no mar, e eram pescadores. E Jesus disse: vinde a mim, eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram, e passaram dali para um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, como empregados, foram com ele. Jesus em Cafarnaum. Então, em Cafarnaum, logo no sábado, indo na sinagoga, ali ele ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. O próprio pessoal percebeu que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava como ter autoridade, porque ele é a autoridade. E estava ali na sinagoga deles um homem com espírito imundo, ao qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionado ou clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, todos que estavam ali admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: quem é este? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles obedecem. Eles ficaram assustados, meu irmão, porque Jesus Cristo ordenava para os espíritos imundos sair, e os espíritos obedecem o Senhor Jesus Cristo. E logo correu a sua fama por toda a província de Galileia, a cura da sogra de Pedro e diversos enfermos. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-se pela mão, levantou-se imediatamente a febre e deixou a servir-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava de falar os demônios, porque o conhecia. O próprio demônio, quando ele via o Senhor Jesus Cristo que chegava ali para expulsar os demônios, falava do Senhor Jesus Cristo. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu afora para um lugar deserto, e ali o Senhor orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando, lhe disseram: todos te buscam. E eles lhe disseram: vamos às aldeias vizinhas, para que eu e ali também pregar, porque para ver isto. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios.
a cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a tua mão, tocou e disse-lhe: quero que seja limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra ao sacerdote, oferece por ele a purificação, a qual Moisés determinou a lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pogoar as coisas, ou seja, começou a divulgar o que acontecera na sorte de Jesus. Já não podia entrar publicamente na cidade, mas consertava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia com ele. Aqui, meu irmão, no livro de Marcos vai dizer para nós que o Senhor João Batista, ele foi ali preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo agora é preparar o caminho do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É preparar com as lições, com os ensinamentos, com a campanha, para que possamos cada vez mais se aproximar. Está preparado. Você está preparado para arrebatamento? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo, ele quer fazer grandes coisas. Você percebe que todos aqueles que chegavam a Jesus eram curados, eram libertos. E o Senhor Jesus Cristo vai libertar e vai curar vidas através da palavra dele. Eu convido a você a estar conosco nessa campanha, caminhando, conhecendo os passos do Senhor Jesus Cristo a cada dia dessa jornada de 15 dias. Vamos apresentar a Deus o dia de hoje, essa campanha. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, eu apresento a Ti nesse dia essa campanha, e eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor vai nos dar sabedoria e o entendimento, para que possamos ensinar da maneira correta, Pai, como seguir os Teus passos, que a palavra de hoje é: siga-me. Pai, que podemos seguir o Senhor, andar junto contigo nos Teus caminhos, Pai. Não deixe que nós olhamos para a direita nem para a esquerda. Pai, que o nosso foco, o nosso objetivo, que o nosso primeiro lugar sempre esteja o Teu reino e a Tua justiça. Pai, que o Senhor venha livrar os cansados, os oprimidos, os angustiados, as pessoas que estão doentes, sara as feridas, liberta o povo que está cativo, Pai, em depressão, precisando de uma vida, de um renovo, de uma esperança. Pai, que o Senhor seja a esperança na vida desse irmão hoje, que ele possa sentir a Tua presença, a Tua grandeza. Pai querido, é o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.